Parece até um daqueles números mágicos do Zagallo. Mas faltando 77 dias para a estreia na Copa da França, o Brasil venceu hoje uma das equipes mais temidas do mundo. Derrotamos a Alemanha e em Stuttgart. 62 mil pessoas no estádio. O português Jorge Luiz canta o hino brasileiro. No início, o Brasil tem dificuldades. Na marcação, a Alemanha usa violência. Raman acerta Roberto Carlos. Dunga reage. Tafarel começa a se destacar. Até mostrar arrojo e coragem no chute de Müller. A defesa dá moral ao time. Na cobrança do córner, César Sampaio, de cabeça, faz Brasil 1-0. 26 minutos. Repare no replay que ele é agarrado pelo zagueiro. É do Brasil! Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Köhler atinge Cafu. É expulso. A Alemanha fica com 10. No segundo tempo, o Brasil sente a pressão alemã. Os zagueiros apelam. Mais cartões amarelos. Dunga é expulso por causa desta falta. Aos 19, lance infeliz. Aldair escorrega e Kirsten empata o jogo, 1-1. A seleção não se acomoda. Entram Doriva e Bebeto. Ronaldinho tenta jogadas individuais. Na primeira recebe falta. Mas na segunda, lançado por Roberto Carlos. Capricha, garoto. Aí Ronaldinho, driblou o goleiro, bateu, é gol, é gol, é gol, gol! É do Brasil! Saiu pro abraço, 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. A Alemanha não perdia há 22 jogos. A dupla Zagallo-Zico começa bem. A novidade na seleção estava mesmo fora de campo. Como funcionaria na prática essa tabelinha entre Zagallo e Zico? A relação entre os dois era bem amistosa num jogo que não tinha nada de amistoso. E quando o alemão Köhler atropelou Cafu, o banco brasileiro pulou. E Zagallo tinha tudo para acreditar que estavam tentando derrubá-lo. Mas pelo sorriso, ele não achava que era Zico. Se conversando a seleção se entende, os dois começaram muito bem. E com a vantagem de terem levado sorte, algo que sempre foi muito importante para Zagallo. Foi uma curiosa coincidência, porque a última vitória brasileira sobre a Alemanha aqui na Alemanha tinha sido em Stuttgart, há 17 anos, no placar 2-1. Zico estava em campo, agora Zico estava fora de campo. A história se repetiu. Foi um belo início. Essa seleção é uma seleção que tem jogadores de uma qualidade que muito forte, que no momento pode resolver a partida. Foi uma vitória da raça, da vontade, vitória de Copa do Mundo. Gol! Veja a seguir. Boa tarde, o Sport TV News está no ar, ainda curtindo a vitória de 2-1 sobre a Alemanha, mas se perguntando o que pode melhorar na seleção e no nosso esporte. Zagallo gostou de Rivaldo, mas será ele o número 1 na Copa? E a invasão paulista no esporte carioca vai durar? Dirigentes e jogadores garantem que sim e pro bem do Rio. São Paulo já respira a Fórmula 1, mas os motores ainda não estão roncando em Interlagos. Guga perde e está fora do torneio de Lipton. E você vai ver ainda os gols dos amistosos de ontem pela Europa. É bom ficar de olho na Espanha. O Sport TV News começa com a Fórmula 1. No Autódromo de Interlagos, o ritmo ainda é de montagem de carros e mistério. Ninguém quer entregar o jogo para o adversário. Quem não tem nada para esconder é Ricardo Rossetti. O brasileiro, piloto da Tyrrell, sabe que é quase impossível subir ao pódio, mas sonha com um bom resultado. Enquanto os carros e caixas escondem segredos da Fórmula 1 em Interlagos, o piloto brasileiro Ricardo Rossetti garante o seu cockpit para a temporada deste ano. Depois que a Tyrrell foi comprada pela associação British American Racing, Rossetti, que não correu em 97, conseguiu um emprego e passa a ter chances.
E eu quero no Brasil chegar até o final, com certeza. Se eu chegar no final, pode ser um bom resultado, eu espero chegar nos pontos. A Fórmula 1 é cercada de mistério, mas também tem o seu charme. Afinal, este é um mundo feito de precisão e muita segurança. Os mistérios da Fórmula 1 atraem muitas pessoas que querem tirar fotos ou mesmo ver as máquinas. Basta a gente tentar entrar aqui num box, este o da Benetton, para que a equipe de segurança já nos tire. É proibido? É proibido. Aqui tem uma determinação que vocês podem ficar da faixa para fora, entendeu? Não pode entrar para dentro dessa faixa aqui, ou setor dos boxes, tá ok? Se bem que não há Fórmula 1 que modifique a paixão do brasileiro. Se fosse pelo menos uma bolinha, ainda ia, mas motor não é o meu forte. A carreira de piloto pode começar dando uma força para as equipes. E depois, quem sabe... Só dar uma vaga e ensinar. Quem consegue chegar perto do box da Ferrari tem duas reações. Ou admite que é um sonho... Parece com aquele que você tem na garagem ou não? Ah, tem a ver. Tem a ver? Tem, mais ou menos. Qual é a parte que tem a ver? Só o adesivo. O resto nada a ver. Ou então, planeja novas conquistas. Nem se fala, eu com um carro desse aí, eu até a filha do prefeito entrou na minha. Definidos os playoffs do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, Fluminense Oceânica, Data Control e Osasco BCN passam direto para as semifinais e esperam o resultado dos jogos entre Vila Nova Massageol e Santo André Vaporella e Ubra e Campinas Microcamp. O Fluminense foi a grande sensação do campeonato, perdendo apenas uma vez na fase de classificação. Mas até onde o Fluminense é mesmo Fluminense? Ou será apenas o Data Control jogando no Rio? E o Olímpicos, que joga hoje pelas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei, é mesmo um time carioca? A vinda de clubes de outros estados para o Rio deixou muita gente com essa pergunta. Será que esses times ficam no Rio depois dos campeonatos nacionais? Ou vão embora, deixando órfão o esporte carioca? Em novembro do ano passado, o Vôlei do Rio ganhou um presente, um time de estrelas. O Olímpicos, que investiu 4 milhões nessa temporada, trouxe para a cidade o técnico Renan, medalha de prata em Los Angeles, Carlão, Maurício, Naubert e Giba, que jogam pela seleção. E o Rio, que não era campeão brasileiro desde 81 com a Atlântica Boa Vista, viu que dessa vez tinha todas as chances para conquistar a Superliga. Os cariocas adoraram e saíram na torcida. Mas ficou uma dúvida. O que vai acontecer com a equipe que veio de Campinas quando a Superliga chegar ao fim? Os jogadores voltam para lá ou ficam? O compromisso do Olímpico conosco é de ficar, pelo menos, por 3, no mínimo de 3 anos. O contrato é de 5 anos. Nós nos transferimos para cá e vamos ficar aqui durante até, acho que o ano 2000 e pouco. O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari da Graça, garante que depois da Superliga o time não vai participar do Campeonato Paulista, e sim do Carioca. Isso mesmo, o torneio deve ser disputado no mês de agosto, depois das finais da Liga Mundial. Teremos então um campeonato estadual fortíssimo, pelo que o presidente Soto tem nos dito, está convidando times como o Ubra do Rio Grande do Sul, times de São Paulo, times do Paraná, para jogar no Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer um campeonato carioca maravilhoso. Se fizer um campeonato carioca, né, com essas equipes convidadas como o Filco, o Ubra, enfim, né, essas equipes que podem vir disputar, eu acho que é bom. Isso só vem a motivar e tentar levantar o vôlei do Rio de Janeiro. A torcida do basquete carioca feminino também já pode começar a se motivar. O sucesso do Fluminense no Campeonato Nacional é tanto que a Confederação Brasileira e a Federação Carioca de Basquete já estão querendo, assim como no vôlei, montar um campeonato carioca, trazendo para cá grandes equipes de São Paulo. Se depender da Confederação Brasileira de Basquetebol, é 200% de chance. Enfim, montaríamos 6 equipes, como foi feita do Fluminense, e teríamos um belíssimo campeonato do mais alto nível. As equipes de São Paulo se uniriam aos grandes clubes do Rio para disputar o torneio. O time do Fluminense não vai pensar 2 vezes. O Fluminense fica, e mais do que nunca, junto com essa torcida maravilhosa que tem nos apoiado totalmente. A equipe do Fluminense veio de Americana, no interior de São Paulo. Chegou com craques como Silvinha, a americana Vicky Bullet e a croata Vedrana.
A pivô Marta foi a última a se apresentar, mas a primeira a ser adotada pela torcida tricolor. É com esse time que o Rio vai poder vencer pela primeira vez uma competição nacional. Líder absoluto, o Fluminense já está classificado para os playoffs. O título brasileiro está cada vez mais próximo. E se depender das jogadoras, o estadual também. Se o Fluminense quiser, a gente vai estar aqui. Se fizer realmente o Campeonato Carioca, a Marta vai ser a primeira a chegar aqui no Rio, antes de todo mundo. No primeiro jogo das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei, o Ubra de Adora, jogando fora de casa, surpreendeu e venceu o atual campeão Report Suzano. O time de Canoas precisou de 2 horas e 10 minutos para fechar a partida com 3-1. Hoje jogam no Rio Olímpicos e Lupo Náutico, com transmissão do Sport TV a partir das 8h30 da noite. Mesmo depois de sancionada, a Lei Pelé continua provocando polêmica. Enquanto os jogadores parecem inseguros, os cartolas reclamam dos vetos feitos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Foram 6 meses de muita discussão e negociação. Ressentidos por não terem sido consultados durante a elaboração do projeto de Lei Pelé, os dirigentes de clubes se uniram para tentar, junto ao Congresso, modificar artigos polêmicos como a obrigatoriedade de os clubes se transformarem em empresas e o fim da Lei do Passe. Depois de sofrer várias alterações, o anteprojeto foi encaminhado ao Senado e, em seguida, ao presidente da República. Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei Pelé, mas vetou 17 artigos do projeto aprovado pelo Congresso. Com isso, a lei volta a ficar bastante parecida com o anteprojeto apresentado por Pelé. Isso significa, teoricamente, que na queda de braço ganharam os jogadores e perderam os dirigentes. Um dos pontos da lei que mais desagrada aos cartolas é o fim da Lei do Passe. Os clubes vão continuar tendo prioridade para fazer o primeiro contrato do jogador, mas não poderão manter ele preso ao clube por mais de 2 anos. Cabe, inclusive, aos clubes de fazerem um trabalho através do Clube dos 13 para tentar derrubar esse veto do presidente, porque isso é um absurdo. E se prevalecer a lei como foi aprovada, nós vamos perder o interesse pela formação desses jogadores. Alguns jogadores, como o apoiador Wagner, que se apresentou ao Vasco da Gama, Carlos Germano e Pedrinho, crias da casa, acham que o passe livre não vai beneficiar todos os jogadores. Fazer uma transferência, você sendo do clube, fica até mais fácil a negociação. E você tendo o passe na mão, como eu disse, se você for um jogador já tarimbado, um jogador que já tem uma certa fama, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Agora vamos botar um jogador que nunca, de repente, atuou, nunca brilhou, que precisa sair. Quem é que vai querer esse jogador? Paulo Tuori está de volta. Nunes, campeão do torneio Rio São Paulo, com suportação de semifinal da Copa do Brasil e estar no Teca. Autuori foi campeão brasileiro no Botafogo em 95 e se apresenta hoje à tarde em General Severiano. Daqui a pouco, a derrota de Guga em Key Biscayne e as notícias da NBA. Oficial da Copa de 54. Neste sábado, 10 da noite, no Sport TV, o canal campeão da Copa. Uma ondulação de 3 metros entra na Ilha de Todos os Santos, México, reunindo os melhores Big Riders do mundo. Reef Big Wave Team World Championship, um campeonato entre seleções de 12 países, promovido pela International Surfing Association. Carlos Burli fatura o título e sai na frente com a equipe brasileira. Nunca aconteceu nada tão bom para mim na minha carreira como surfista. Reef Big Wave Team World Championship, nesta quinta, exclusivo na zona de impacto do Sport TV.
Depois da grande vitória sobre Andrei Medvedev, Gustavo Kuerten voltou a jogar mal e foi eliminado do torneio Lipton pelo inglês Tim Henman, número 20 do mundo. Guga volta dos Estados Unidos com mais 121 pontos no ranking, o que vai garanti-lo entre os 10 primeiros da ATP. O comentarista do Sport TV, Dácio Campos, está em Key Biscayne e fala agora como foi a partida contra o inglês. O inglês jogou como poucas vezes vi jogadores de tênis jogar. Sacou muito bem, jogou muito bem de fundo e, acima de tudo, pôs muita pressão no brasileiro Kuerten, que não consegue jogar com esse tipo de jogador, já que ele gosta de dar as cartas do jogo. Eu acho que a campanha do Guga aqui foi muito boa, principalmente porque ele volta a estar entre os 10 melhores jogadores do mundo. Joguei 3 partidas muito boas, eu lutei bastante, eu ganhei jogos importantes, somei pontos, eu fiz vitórias que vão me deixar com mais confiança ainda, então acho que foi legal, foi bom jogar aqui, apesar desse último jogo não ter sido nem um pouco assim da maneira que eu queria, mas em compensação as outras partidas acho que eu joguei muito bem. A russa Kurnikova conseguiu vencer a cabeça 2, número 2 do mundo, Lindsay Davenport, o que pode ser considerado uma certa zebrinha. Dácio Campos, de Miami, especial para o Sport TV News. Ana Kurnikova vai enfrentar a espanhola Arantxa Sánchez na semifinal. A mais nova musa do tênis é a surpresa em Key Biscayne. Com 16 anos, a russa já eliminou 3 cabeças de chave: Mônica Seles, Conchita Martínez e Lindsay Davenport. No masculino, o chileno Marcelo Rios está nas semifinais depois de vencer Thomas Enqvist. Rios foi beneficiado pelo abandono do sueco, que saiu contundido no segundo set. Veja agora quem ainda está na briga pelo título em Key Biscayne. Na rodada de domingo passado, o Chicago Bulls assumiu a liderança na NBA. Agora vai ser difícil segurar o time que parte para seu 6º título em 8 anos. Azar do Orlando Magic, que briga pela última vaga para os playoffs na Conferência Leste. E ontem recebeu a turma do técnico Phil Jackson. A dupla Scottie Pippen e Michael Jordan não deu a mínima chance ao Orlando. Jogando em ritmo de treino, os Bulls abriram uma boa vantagem logo no início da partida. E no intervalo já estavam 18 pontos à frente. No segundo tempo, o show continuou com Pippen entrando fácil na defesa do Magic. Ele foi o cestinha do jogo com 23 pontos, enquanto Jordan marcou 17 e deu 8 assistências, como esta para a ponte aérea do companheiro. Foi a 7ª vitória seguida dos Bulls, que tem a melhor campanha da NBA, 53 vitórias e 17 derrotas. Bom, em outros jogos, na rodada de ontem, o Miami Heat venceu o Boston Celtics por 105-91. Em Indianápolis, os Pacers perderam para o Houston Rockets 86-81. Em Seattle, os Sonics passaram fácil pelo Washington Wizards 133-109. E em Los Angeles, os Lakers venceram o Sacramento Kings 104-91. Na vitória de ontem sobre o Orlando, Michael Jordan fez apenas 17 pontos, 11 a menos que sua média, mas ainda assim é o cestinha da liga. Hora de ver quem são os destaques da NBA. Agora uma notícia que chega da agência espanhola F. A australiana Emma George recuperou hoje o recorde mundial no salto com vara em pista coberta, com a marca de 4 metros e 55 centímetros. O recorde, 15º de Emma, foi conseguido em casa, em Adelaide. Depois do intervalo, os gols do amistoso pela Europa e a vitória do Brasil sobre a Alemanha. Good skill here by Barnes. Can he get the cross in? He can. The header. Lineker. Perfect cross.
Ele foi o artilheiro da Copa de 86. Agora, Gary Lineker entra em campo novamente, entrevistando e mostrando fatos e jogadas dos grandes craques de todos os tempos. A História das Copas, por Gary Lineker. Estreia em abril no Sport TV, o canal campeão da Copa. Futebol. Apoio da melhor cerveja do Brasil. Chevrolet, andando na frente. E Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. A Espanha foi o destaque nos amistosos preparatórios para a Copa disputados ontem. A Fúria goleou a Suécia por 4-0. 2 dos adversários do Brasil jogaram e não venceram. A Noruega empatou com a Bélgica e a Escócia perdeu em casa para a Dinamarca. Quem também perdeu foi a França. Vamos aos gols. A anfitriã da Copa saiu perdendo numa bobeira incrível do goleiro Letizia. Yankov aproveitou e abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. A França sentiu dificuldades com o campo pesado e não conseguiu virar o jogo. A Rússia, que não vai à Copa, venceu por 1-0. Em Bruxelas, a Bélgica fez 1-0 na Noruega com um golaço do veterano capitão Van der Elst. Pouco depois, o terceiro adversário do Brasil na Copa empatou. Mikland passou para Risset, que completou para o gol. 1-1. Mais ofensiva, a seleção belga marcou no segundo tempo com Wilmots. Invicta desde fevereiro de 96, a Noruega igualou de novo o marcador. Gol de Solskjaer, final 2-2. A Escócia, adversária do Brasil na estreia do Mundial, perdeu em casa. Brian Laudrup marcou o gol dinamarquês ainda no primeiro tempo. Final Dinamarca 1, Escócia 0. Em Vigo, a Espanha partiu para cima da Suécia logo de cara. Aos 2 minutos, Morientes fez 1-0. Numa bonita jogada do ataque espanhol, Morientes marcou mais um. Uma bela estreia do jovem atacante do Real Madrid. Raul, também do Real Madrid, fez 3-0. Jogo fácil para a Fúria. No segundo tempo, Echeverria aproveitou o cruzamento e fechou o placar. Espanha 4, Suécia 0. Veja agora como foram os outros amistosos de ontem. Foi um jogão, muito menos uma vitória para nos encher de esperanças em relação à Copa. Mas ganhar da Alemanha, fora de casa, dá moral a qualquer time. O Brasil não mostrou um futebol brilhante, muito pelo contrário, mas foi competente e mostrou mais uma vez que tem nos talentos individuais como Ronaldo sua maior arma. O jogo começou truncado com as duas equipes concentrando as jogadas no meio-campo. Algumas jogadas violentas e pouca criação. A Alemanha esteve um pouco mais objetiva nos primeiros 20 minutos. Tafarel fez 2 boas defesas em jogada de Bierhoff e de Müller, completando o passe do companheiro de ataque. O Brasil ainda não tinha conseguido uma boa jogada sequer quando saiu o primeiro gol. César Sampaio foi mais rápido que o seu marcador e completou de cabeça. Um gol que pode ter garantido a vaga dele na Copa. A Alemanha, que já estava atrás no placar, perdeu o zagueiro Köhler, expulso depois de uma falta violenta em Cafu. No segundo tempo, o Brasil também ficou com -1 em campo. Dunga, que já tinha o cartão amarelo, levou o vermelho por esta falta. Numa falha de Aldair, Kirsten, que substituiu Klinsmann, empatou para a Alemanha. O jogo ficou amarrado, com os dois times parecendo satisfeitos com o empate. A 3 minutos do fim da partida, Roberto Carlos roubou uma bola na intermediária brasileira e deu um passe preciso para Ronaldo dar a vitória ao Brasil. Uma boa estreia de Zico como coordenador técnico e um alívio para Zagallo. 2 jogadores parecem ter confirmado no jogo de ontem a condição de titulares para a Copa. Um deles é César Sampaio, autor do primeiro gol do Brasil e que fez uma boa partida. O outro é Rivaldo, só que esse não empolgou ninguém, quer dizer, quase ninguém. Zagallo gostou e o próprio Rivaldo também.
Raí ou Rivaldo na seleção? É sempre Rivaldo, você não tem. É Brasil, Rivaldo! Ei! Olha, aqui eu não gosto de convocar antes, mas o Rivaldo foi excepcional em todas as funções que ele exerceu. Até quando nós perdemos o Dunga, que eu deixei uma boa parte do time com ele fazendo um segundo homem até pelo lado direito, né? Depois, quando eu tirei o Denilson, eu passei pelo lado esquerdo. Então é um jogador versátil que está dentro da seleção pelos seus próprios méritos. Eu acho que eu estou contente pela minha atuação. Espero que o Zagallo também esteja contente pela minha atuação. E eu vou trabalhar mais ainda no Barcelona para que eu possa ir para esse Mundial, né? E quem sabe ser titular. A vitória da seleção brasileira diante da Alemanha quebrou uma invencibilidade de 22 jogos da equipe sob o comando de Bert Voges. Agora, o Brasil vai jogar no dia 29 de abril contra a Argentina. O Sport TV News fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. De lado, vem tentar sorte aqui, conseguiu um drible, o segundo, vai pra bola, pode bater pro gol, preferiu a abertura, jogou na direita, uma bomba! Gol! Luizão do Vasco! Vamos ver o time do Vasco chegando, o Grêmio saiu-se mal no lance, olha a cabeçada do Luizão! Recebe bem o Donizete, ele tenta limpar para bater de pé direito, golaço! Gol de Donizete, do Vasco! 3-0 para o Vasco melhora, o Grêmio continua bem, os dois brasileiros pegam agora o América do México e o Guadalajara nas suas casas, no Rio e em Porto Alegre, tem tudo para passar para a próxima fase. Dos 4 times, 3 vão para a próxima fase e aí chega também o Cruzeiro, o atual campeão da Libertadores. Agora na sequência, você fica com o Intercine apresentando hoje um filmão, Harrison Ford em Blade Runner, o caçador de androides. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Futebol 98, oferecimento Raider 98, de férias para seus pés. Itaú Fax, com Itaú a sua vida rende mais. Brahma, o primeiro Guaraná Light do Brasil. Gol 1000, agora 4 portas, tecnologia com economia. E cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Aquele negócio de andar correndo eu também não gosto muito não, porque eu já ando direito para não correr, amor. Eu não sou automóvel, entendeu? Do morro e põe meu ibope em sou torcida do Flamengo, né, compadre? O Flamengo é que é a parada. O Flamengo e a Mangueira perde quando quer. Time de futebol nenhum não joga para ser campeão. Joga para ganhar do Flamengo. Ganhou do Flamengo, ele está satisfeito. E as escolas de samba desfilam para ganhar da Mangueira, né? E sabe como é que é, né? E aí do outro lado, quer dizer, como criou legal, e a macumba, que é de verdade, todo mundo mete o mágico, diz que não sei o quê, que não sei o quê. Então, você é macumbeiro? Macumbeiro, Flamengo e Mangueira. Crioulo de verdade, sem caô, né? Não tem negócio, não? Cobra mandada, querendo que... E eu fui no Maracanã uma vez, ver uma partida desse santo campeonato, Flamengo e Fluminense. Aí a rapaziada, não, vamos embora e tal, eu nunca tinha ido lá, né? E aí, então, vamos aqui que a gente vê melhor na geral, aí eu fui. Eles aí arrumaram uma confusão, aí eu só vi, passou uma mão raspando aqui, quase levou meu nariz, eu aí saí voado porque você apanhar sem saber por quê, né? E eu consegui sair do Maracanã, nunca mais eu botei meu pé lá, eu só olho. Esclarece o povão
que tá no sufoco, mas... Pode, não tem problema. Qual é a diferença? Minha mulher é um ser humano igual aos outros, né, bicho? E eu acredito que a inteligência não é somente para homem, né? Porque, por exemplo, tem mulher na polícia, né? Tem mulher jogando futebol, tem mulher tudo que eu tenho, dirigindo automóvel, né? A minha vontade era de ver uma mulher tocando bateria, que eu ainda não vi. Ainda não vi, viajei nos Estados Unidos, esse mundo todo, ainda não vi uma mulher tocando bateria. Deve ter umas aí, né? Não, eu queria ver, não, tocando samba, não, eu queria ver, mas tocando bonitinho, sem enganar. Eu vi umas fazendo assim, bundu, e eu não sei se tem. Aí eu queria ensinar a minha esposa aqui, mas infelizmente ela não tem ritmo, entendeu? Aí não vai poder tocar, né? Certíssimo. Alô, malandraço, que tá ligado, não tá na área. Aqui fala Bezerra da Silva, provando e comprovando sua versatilidade. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora. Simbora, gente. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora. É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão. Os dedos de seta doidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, se essa pá de sujeira ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar. Que atleta não sonha chegar aos 40 anos ainda no auge? O maior jogador de basquete do Brasil conseguiu. Com vocês, Oscar Schmidt. Quando as escolas de samba... 40 anos. Alguns diriam, nem parece, mas o tempo passa. Já são 40 anos do primeiro título mundial do futebol brasileiro. Foi em 58, na Suécia. Foi quando também nascia a Bossa Nova, outra aniversariante deste ano. Claro, não tínhamos Oscar, e sim Oscarito, que batia um bolão no cinema. Era um Brasil diferente há 40 anos, quando o Fusquinha era um símbolo da modernidade. Parece que foi ontem, lembrariam os mais velhos, mas para quem é recém-chegado ao grupo, a gravidade é cruel. Bom, eu tenho menos cabelo, mais rugas, pulo menos, sou menos veloz, mas continuo metendo bola. Então tá lá o animador do auditório, um programa de televisão, né? Vamos chamar o concurso do homem mais idoso do mundo, do Brasil. Vamos chamar agora o seu Aparício. Vem o seu Aparício lá, apoiado por 2 pessoas, né? Amparado por 2 pessoas, né? Qual é a receita para chegar até essa idade, né? Falou, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui mulherengo, dormia cedo, levantava cedo, me alimentava só com cereais. Sim, mas que idade o senhor tem? Falou, eu tô com 90 anos. Eu acho errado esse conceito que se faz do atleta e o 40 e o quarentão. Eu acho que o brasileiro aposenta prematuramente os seus atletas, porque aos 40 eles estariam rendendo o melhor da sua vida. E não apenas no aspecto técnico, tático, estratégico, emocional, mas no aspecto realmente fisiológico, físico, orgânico. Aí veio o segundo também, tudo mais arrebentado ainda, tremendo, tudo, né? Com doença de Parkinson e tudo, né? É a mesma receita. Eu não fumava, não bebia, não jogava, né? Que idade o senhor tem? Eu tô com 95. Logicamente, eu sei que eu estou mais perto do fim do que do começo, né? Eu já fiz meus cálculos, não vou jogar no máximo mais 10 anos. Aí vem o último, né? Todo estropiado, todo tremendo. 3 pessoas carregando ele, todo, né? Falei, e o senhor? Esse aqui, pelo jeito, o senhor vai ser o vencedor, porque o estado do senhor é terrível. Eu bebia, eu fumava, eu fui alcoólatra, eu ia dormir tarde, farrista, eu dormia só 2 horas por dia. Só tudo bem, mas que idade o senhor tem? 40 anos. Então,
O importante da gente é chegar, né, aos 40 com essa aparência de 30 que tem o Oscar. Eu sou muito fã do Oscar, gosto muito dele. Qual o resultado da união de novos e antigos chargistas tendo como tema o futebol? O 10º Salão Carioca de Humor na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, expôs esse feliz casamento. O homenageado esse ano foi Otelo Caçador, que assinou durante 33 anos a coluna Pênalti no jornal O Globo, do esporte real para o replay. Estamos na década de 40. O Jornal dos Esportes, obra de Mário Filho, leva a caricatura para a primeira página desse jornal. E a caricatura adquire a sua verdadeira dimensão. Como dizia então Nelson Rodrigues, mestre Nelson, abria-se a página do esporte e lá vinha o soco visual. Um criolão do Flamengo enchendo a página. Hoje a charge, a caricatura faz parte da vida da imprensa brasileira. O esporte já não vive sem ela. A caricatura brasileira atravessa talvez o seu melhor momento, né? Tem desenhistas fabulosos, caricaturistas maravilhosos, e vão aparecendo cada dia melhores. A caricatura no Brasil é primeiro mundo disparado. Garrincha pegou a bola, saiu driblando, chegou à linha de fundo, depois de driblar o goleiro. O Bellini saiu correndo e tapou ali o buraco que sobrou. E o Garrincha então ficou imaginando uma maneira de arrancar o Bellini dali. Fez um movimento deixando a bola no lugar, sem sair. Enganou o Bellini, que saiu. E ele tocou naquele mínimo espaço que o Bellini tinha aberto entre seu corpo e a trave. A charge marca uma época, né? Marca um acontecimento da época, um fato, uma coisa. E a caricatura marca a pessoa, a alma da pessoa, a realidade da pessoa, né? O papel do caricaturista é ensinar o olhar, conduzir o olhar do público, quer dizer, vejam este cara. E nos casos felizes, o público responde mais ou menos com a seguinte expressão: puxa, mas era isso mesmo e a gente ainda não tinha visto. Então a virtude da charge, na verdade, é levar uma crítica bem-humorada e que com isso você não só participa da situação política ou esportiva do seu país, você colabora com isso, mas também abre os olhos daquelas pessoas que conduzem, no caso, ou a política ou o futebol. É uma metralhadora giratória. Tem que atingir todo mundo que está dando chance para a charge. Para o desenhista, se gozar eles, apontar os erros, tanto no esporte como em qualquer outra atividade, na política também. O caricaturista, ele tem uma lente invisível nos olhos que só vê o grotesco. A visão do caricaturista é um tanto suspeita. Nós gostamos de carregar as tintas para os adversários e livrar a cara do nosso time. No caso, Flamengo. Eu sou Flamengo. Quando eu faço esportes, eu não sou torcedor, eu sou distorcedor de fisionomias, né? O meu olhar é completamente distorcido. Eu costumo dizer para as pessoas que, na verdade, eu sei desdesenhar, como disse o Cássio, porque eu enxergo as coisas todas completamente tortas. O jogador mais difícil de caricaturar é aquele que você mais ama. Bom, o mais fácil era o Ademir, né, por causa do queixo. Você faz um queixudo, era o Ademir. Ademir Marques de Menezes. O melhor jogador é aquele que está em evidência, como o Ronaldinho, que é careca, dentuço, o Romário, que é baixinho. Então é muito fácil trabalhar com esses jogadores que têm uma personalidade muito definida e eles são muito claros, eles são muito autênticos. A caricatura no Brasil é primeiro mundo disparado.
jogo. A gente fica por aqui e agora você fica com o clipe da Zona de Impacto. É o som da ação no replay. Tchauzinho. A little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz and the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree hat. O segredo da charge da caricatura é você sintetizar. Os traços mais marcantes de um dos principais cartunistas do Brasil. Meu estilo é esse, é a imagem falando mais do que qualquer outra coisa. Ike, delineando suas ideias sobre política e futebol para Armando Nogueira e Renata Cordeiro. Esporte Real, nesta sexta, 8h30 da noite, no seu canal Campeão. Apoio Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Fé com a bola no pé, nossa escola de vida, nosso futebol, nossa fome de gol. Jogou no gol! Coração, Brasil, pentacampeão. Brasil, merci beaucoup, excusez-moi. Desculpa aí, mas nós jogamos pra ganhar. Bonsoir, bonjour, como ça va? Eu vou de banda, eu tô na Copa, eu chego lá. Merci beaucoup, excusez-moi. Desculpa aí, mas nós jogamos pra ganhar. Bonsoir, bonjour, como ça va? Eu vou de banda, eu tô na Copa, eu chego lá. Mais uma vez vai dar Brasil. O Brasil volta a bater recorde na Copa do Mundo de Natação. O Olímpicos fica a uma vitória das finais da Superliga. A FIFA aprova todos os árbitros escalados para a Copa. O Corinthians abre amanhã o retorno da fase principal do Campeonato Paulista. 2 recordes em 2 dias. Fabiola Molina, bronze nos 200 metros costas, quebra seu próprio recorde sul-americano dos 100 costas, ao chegar na 5ª colocação da Copa do Mundo de Natação, etapa Impéria, na Itália. Fabiola, 22 anos, marcou 1 minuto, 2 segundos e 29 centésimos. Luiz Lima chegou em 6º nos 800 metros livre. Surpresa nos 50 metros livre masculino, o italiano Lorenzo Vismarra ganha ouro com 21 segundos e 87 centésimos. Com 10 décimos de diferença, o campeão olímpico e recordista mundial Alexander Popov fica com a prata. Vitória do inglês James Hickman nos 100 metros borboleta, 52 segundos e 20 centésimos. O ucraniano Denis Silatiev ganhou a prata. A última etapa da Copa do Mundo de Natação acontece amanhã e domingo em Paris. O norte-americano Jimmy Vasser é pole no Grande Prêmio do Japão, 2ª etapa da Fórmula Mundial. Gil de Ferran, brasileiro melhor colocado entre os 10 primeiros, larga na 3ª posição. O
O campeão mundial dos pesados Lennox Lewis põe o título em jogo amanhã contra Shannon Breeds em Atlantic City, Estados Unidos. Na pesagem na bolsa, Lewis saiu na frente, 110 quilos contra 103 de Breeds. 4 milhões e 500 mil dólares para Lewis, 3 milhões a menos para Breeds. Zebra para a final do torneio em Key Biscayne. A norte-americana Venus Williams surpreende e elimina a suíça Martina Hingis, número 1 do mundo. 2-1, 6-2, 6-7, 6-2. Venus deve subir para uma das 10 primeiras posições no ranking. Sua adversária na final é Ana Kurnikova. A russa, sensação do torneio, superou a espanhola Arantxa Sánchez, número 8 do mundo, 2-1, 3-6, 6-1 e 6-3. Kurnikova também vai subir no ranking. O norte-americano André Agassi está nas semifinais ao eliminar seu compatriota, o bad boy do tênis Jeff Tarango, 6-4 e 6-2. André Agassi na semifinal enfrenta o espanhol Alex Corretja. O brasileiro de basquete feminino marca 2 jogos hoje, abrindo a melhor de 3 das quartas de final. Em Goiânia tem Vila Nova Maceió e Santo André Vaporel Arcor. O outro jogo reúne em Canoas, Ubra e Microcamp Campinas. Quem avançar enfrenta na outra fase os já classificados Fluminense e BCN Osasco. O GP Brasil de Fórmula 1 é domingo, mas já tem brasileiro comemorando. Marcelo Battistuzzi curte a fama na Fórmula Opel e promete arrasar nesta temporada. O piloto estreia na Fórmula 3000 no dia 11 de abril na Alemanha. Ele fechou o contrato para o Campeonato Europeu de F3000 com a Prost Júnior, equipe do francês Alain Prost, por 3 anos. Battistuzzi diz que espera um campeonato difícil, mas mais equilibrado do que da Fórmula Opel, em que foi campeão europeu e alemão no ano passado. Ele fica na Fórmula 3000 até o final de 99. Daí para frente, as metas são mais ambiciosas. Meta é chegar na Fórmula 1, fazer tudo isso planejado da melhor forma possível, e isso acaba sendo sonho também. Então você tem que pensar nele como uma coisa real e pensar o que precisa fazer para chegar lá. Arrisca um palpite para o Grande Prêmio do Brasil? No momento, depois dessa primeira corrida, com certeza a McLaren, eu acho que o Hakkinen deve ganhar. A um passo da classificação, o MRV Sugar de Minas vence pela segunda vez o David 3-1 e com mais uma vitória avança às semifinais da Superliga Feminina. No masculino, o Olímpicos comemora, larga na frente do Lupo Náutico no play-off para as finais. O Olímpicos mostrou no ginásio do Grajaú Country Club porque é um dos favoritos ao título da temporada. O time carioca, contando com o apoio da torcida, se garantiu no primeiro set, alternando saque forçado e tático. O bloqueio também fez a diferença diante do Lupo Náutico, em 26 minutos, 15-11. A equipe de Araraquara voltou à quadra disposta a endurecer e acertou a recepção. Empate em 8-8, depois 9-9, num toma lá da cá. Mas novamente prevaleceu o jogo do Olímpicos dos experientes Maurício e Carlão. Repeteco no placar em 20 minutos, 15-11. Terceiro set, Lupo Náutico abriu vantagem. O time carioca se garantiu nos saques forçados de Carlão e Naubert. O time visitante não conseguiu recuperação. E após 22 minutos, o Olímpicos fez 15-9 e definiu 3-0. As duas equipes fazem a segunda partida da série semifinal domingo em Araraquara, ao vivo no Show do Esporte, 10h45 da manhã. Alemanha pune jogador expulso contra o Brasil. Superliga de Vôlei Feminino. Oferecimento Leites Nestlé. Amor por você. Uniban. Esporte também se aprende na escola. Dige Plus. A nova geração de digestivos. E novo Rexona 24 horas. A proteção intensiva. Só mundo. Uma Copa. Uma cerveja. Budweiser, a cerveja oficial da Copa do Mundo 98.
Os argentinos recebem um não de Zamorano. Os ingleses do Middlesbrough fazem festa para a chegada de mais um ídolo. Estádio Riverside, Inglaterra, lotado para receber Paul Gascoigne, novo contratado. Gascoigne foi vendido pelo Glasgow Rangers da Escócia por 5.800.000 dólares e estreia domingo contra o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa. As honras da casa foram feitas pelo técnico Brian Robson. O chileno Ivan Zamorano, Inter de Milão, recusou proposta do River Plate. Zamorano foi sondado para substituir Marcelo Salas no time argentino logo depois da Copa do Mundo. O craque, mesmo na reserva italiana, prefere continuar no futebol europeu. Eleições para a presidência da FIFA. O sueco Lennart Johansson já tem adversário. O suíço Josef Blatter vai mesmo se desligar de suas funções como secretário-geral da FIFA para se candidatar à presidência. Blatter tem o apoio de João Avelange. Na próxima segunda-feira, em Paris, faz a comunicação oficial. A eleição acontece dia 8 de junho, 2 dias antes da Copa. Saúde ótima para os homens do apito na Copa. Fôlego em dia, os 67 árbitros e auxiliares se reuniram para tomar conhecimento das novas regras, com tempo ainda para foto oficial. Cada árbitro vai receber 25 mil dólares e mais diárias durante o Mundial. Os bandeirinhas, 20 mil. Dia 6 de junho, uma nova reunião com a comissão da FIFA para orientações finais. Os árbitros também receberam ordens expressas para expulsar o atleta que fizer falta por trás ou jogada violenta na Copa, como a de Jürgen Köhler em Cafu, no amistoso Alemanha e Brasil. O zagueiro deve ser suspenso uma partida por causa deste carrinho que deu em Cafu quarta-feira no primeiro tempo do amistoso Brasil e Alemanha. Nossa Senhora! O banco inteiro do Brasil se levantou. Está expulso Köhler, número 4. Como a FIFA só julga indisciplina em jogos oficiais, a punição vem da Federação Alemã. Taça Libertadores, o Vasco consegue sua primeira vitória no Grupo 2. Vence o Grêmio em São Januário e chega aos 4 pontos. O time gaúcho tem 6, um a menos do líder América do México. Antes de a bola rolar, um susto em São Januário. Os torcedores arrombaram um portão e invadiram o estádio porque só uma catraca de entrada estava funcionando. A polícia chegou a atirar para o alto para acalmar a multidão. Em campo, o primeiro gol do Vasco sai aos 33 do primeiro tempo. Donizete constrói toda a jogada e deixa Luizão livre para chutar cruzado. O mesmo Luizão sobe de cabeça e confere o segundo do Vasco. 10 do segundo tempo, Donizete trata de definir a vitória do Vasco sobre o Grêmio, 3-0. Vai começar a etapa decisiva do Campeonato Paulista. Olha só que beleza o estádio de Marselha para a Copa do Mundo. Totalmente modernizado. As linhas até lembram Corbusier. E pensar que era daqui que saía a voz do primeiro speaker do futebol brasileiro, Galiano Neto, a voz que levava para o Brasil a emoção das maravilhas que então fazia em campo um certo peladeiro chamado Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Há um flagrante brasileiro na Copa de 38 que acabou virando lenda. No jogo contra a Polônia, Leônidas, campo enlameado, arrancou as chuteiras e foi à luta de pés descalços, como um bom peladeiro carioca. Mas o juiz não deixou. Quando viu, parou o jogo, mandou Leônidas calçar as chuteiras de novo. Foi a epopeia de Leônidas aquela tarde. Ele fez 4 gols e saiu consagrado como o homem de borracha. Um jornal brasileiro escreveu que Leônidas da Silva era uma joia, o Diamante Negro. E assim,
Ele acabaria dando nome a um famoso tablete de chocolate, por sinal nascido no mesmo ano da Copa de 38. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, quando eu via os gols de Leônidas da Silva. E eu gosto muito de ouvir a voz do Geraldo José de Almeida, celebrando o legendário gol de bicicleta que ele fez quando estreou no time do São Paulo Futebol Clube. Essa bicicleta que aí está, eternizada no pincel de Rubens Gershman. Já começaram, os carros estão na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. De lá fala ao vivo Kleber Machado. Nós estamos com a segunda sessão dos treinos livres desta sexta-feira. Os tempos continuam sendo mantidos, os tempos da manhã, e agora, conforme os carros vão andando, nós vamos ter a nova cronometragem. Você está vendo aí a imagem no carro do Ed Irvine da Ferrari, ele está entrando nos boxes. Nós tivemos no treino da manhã a liderança total da McLaren, Mika Häkkinen em primeiro, David Coulthard em segundo, o Schumacher da Ferrari apareceu em terceiro, com o Villeneuve em quarto, o piloto da Williams. Os brasileiros, Rubens Barrichello foi o 12º, o Pedro Paulo Diniz o 18º e o Ricardo Rossetti não registrou tempo porque ele rodou e não pôde mais andar com o carro. Nós temos agora o começo da segunda etapa dos treinos livres. E você sabe como é a Fórmula 1, um fim de semana de Fórmula 1 é vivido com muita agitação, muita intensidade, todo mundo ligado. E uma família paulista, de nome famoso, vive um dia de aventura. Experimenta as emoções da velocidade e sonha com a Fórmula 1. Em alemão, Schumacher quer dizer sapateiro, mas bem que poderia ser pé de chumbo. Os irmãos Ralf e Michael fazem dessa família a mais veloz do mundo na atualidade. No Brasil, os dois pilotos têm torcida garantida. Aqui, a família Schumacher é grande e apaixonada por velocidade. Uma vez eu fui multada por excesso de velocidade e aí o guarda veio pedir minha carteira de motorista, ele olhou o sobrenome e ele falou, com esse sobrenome tinha que correr mesmo, né? Os Schumachers do Brasil decidiram provar que são tão rápidos quanto o ramo alemão da família. 6 deles foram disputar uma corrida de kart. Nessa prova, só há uma certeza: Schumacher vai ganhar. Mas o nome não é garantia de velocidade. Seu Luciano abandona na primeira volta. Pelo menos a desculpa é de piloto profissional. O problema do carro, senão não teria vencido essa corrida. Teria levado fácil? Fácil. A vitória é de Fernando Schumacher, que pode não ser tão veloz, mas tem pose de campeão. Aqui quem está voando baixo é a McLaren mesmo. O tempo do Mika Häkkinen, esse tempo à esquerda, é o tempo que ele conquistou de manhã. E agora ele está completando uma volta no treino da tarde. Está mais lento agora do que esteve no treino da manhã. O Schumacher continua em terceiro lugar, o Michael. E o irmão dele, o Ralf Schumacher, está na 13ª posição. Vamos ver como é que são os boxes em Interlagos. César Augusto. Entre os brasileiros, o mais bem colocado também foi o que ficou mais satisfeito. Rubens Barrichello, que está no carro, pronto para entrar para essa segunda bateria do treino livre de hoje. Rubinho fez o 12º tempo, disse que mexeu muito no ajuste do carro, preparando para o treino classificatório. Esse que forma o grid para a corrida acontece amanhã à tarde. Kleber Machado. Nós temos uma temperatura de 20 graus aqui em Interlagos, a temperatura da pista é de 25 graus, a pista está mais quente e os pilotos ainda vão ter 51 minutos, o Rubinho Barrichello entre eles, para o treino, o segundo treino livre desta sexta-feira. Kleber Machado de Interlagos para o Jornal Hoje. 78, oferecimento Brahma Guaraná. Gol. Cerveja Kaiser. Raider 98 e Banco Itaú. É hora de gol, Léo Batista e o futebol. Pois é, Zeca, lá na Itália o Edmundo fez o primeiro gol dele pelo Fiorentina. Foi o último da goleada de 4-0 contra o Napoli. Agora nós vamos ver os artilheiros que se destacaram aqui no Brasil. Campeonato Paulista, no clássico da noite de sábado, São Paulo e Santos. O estreante Lúcio recebe nas costas de Alexandre, dribla o goleiro Rogério e faz. Santos 1-0.
Mas Rogério se vinga. O goleiro bate a falta e empata para o São Paulo. 1-1. Segundo tempo, Serginho cruza. Cabeçada de França. Final, São Paulo 2, Santos 1. Portuguesa e Rio Branco no Canindé. O lateral Augusto de cabeça faz Portuguesa 1-0. Leandro parte em velocidade. Toca na saída do goleiro Ivan e faz Portuguesa 2-0. Evandro cruza. Alexandre cabeceia. 3-0 Portuguesa. Augusto manda a bola para a cabeçada de Elvis. Quarto gol da Portuguesa. Narcísio cruza para Valentim, mas quem toca na bola é Augusto da Portuguesa. É gol contra. Portuguesa 4, Rio Branco 1. Segundo tempo, Carlinhos cruza, Evair completa. Final, Portuguesa 5, Rio Branco de Americana 1. A Portuguesa está em segundo lugar do grupo 4, um ponto atrás do líder São Paulo. Palmeiras e Guarani jogam no Parque Antártica. Dauri chuta mal, mas Barata aproveita a indecisão da defesa para marcar. Guarani 1-0. E a reação do Palmeiras é imediata. Zinho cobra escanteio, Galeano de cabeça empata. 1-1. No segundo tempo, Oséias chuta. O goleiro Gleger rebate. Alex livre, só tem o trabalho de tocar a bola para o gol vazio. Palmeiras 2, Guarani 1. Campeonato Paranaense Clássico em Curitiba, Paraná e Atlético. Lúcio de falta, deixa o Paraná em vantagem, 1-0. O empate do Atlético também vem numa cobrança de falta. Paulo Miranda chuta, a barreira abre, na sobra o artilheiro Tuta não perdoa. 12º gol dele no campeonato. Final, Atlético líder 1. Paraná segundo colocado, também 1. Campeonato Pernambucano, Sport goleia o Santa Cruz. Valdomiro cruza para Maurício tocar. Sport 1-0. E o Santa empata. Wellington manda a bola para a conclusão de André Jacaré. 1-1. Leandro faz o cruzamento e a cabeçada é de Ronaldo. Sport 2-1. Agora Ronaldo chuta. Ramos salva, mas o zagueiro Márcio completa para o gol. Sport 3-1. Jackson tabela com Leandro e aparece na área para fazer. Final, Sport 4, Santa Cruz 1. Campeonato do Rio, Fluminense Madureira nas Laranjeiras. Nonato lança para Rony, o atacante domina e chuta. Fluminense 1-0. Segundo tempo, cruzamento na área do Madureira. Rony acerta a cabeçada. Final, Fluminense 2-0. Em Campos, Americano e Flamengo, Alberto domina e manda a bola no ângulo. Flamengo 1-0. Zé Roberto cruza e Maurinho aumenta para o Flamengo 2-0. E o Americano diminui. Depois da cobrança de falta, Wellington completa de cabeça. Flamengo 2-1. Vasco e Botafogo no Maracanã. O zagueiro Jorge Luiz passa para Túlio. Tocar na saída de Carlos Germano. Botafogo 1-0. Segundo tempo, Donizete é lançado, chuta rasteiro e tudo igual. Vasco 1, Botafogo 1. Sérgio Manuel chuta de fora da área, a bola bate em Nasa e engana Carlos Germano. Botafogo 2, Vasco 1. O Vasco está em segundo lugar com 9 pontos, mas tem um jogo a menos que o líder Flamengo, que está com 10. O ministro Pelé comemora uma vitória suada. O presidente Fernando Henrique sancionou a lei que transforma os clubes de futebol em empresas. As futuras estrelas da NBA vão estar nesta segunda no Sport TV. Só o seu canal campeão transmite ao vivo a finalíssima do Final Four do basquete universitário. Uma disputa que leva os Estados Unidos à loucura. NCAA Basketball. Grande final. Nesta segunda, 11h15 da noite, exclusivo no Sport TV.
Brasil em busca do Penta. Acompanhe a trajetória da seleção brasileira com os filmes oficiais da FIFA. Sport TV, o canal campeão da Copa. Todos os ângulos do esporte. ...360 graus com Renata Cordeiro. Segunda, 7h30 da noite, no Sport TV. Apoio Maresia, Attitude Express. Os momentos de ouro do automobilismo. A evolução dos carros e motores através dos tempos. Motorsport Gold. Terça, 7h30 da noite, no Sport TV. Em abril, no Sport TV, uma preparação para o Mundial da França. Rumo à Copa. As emoções da Liga Futsal. O artilheiro da Copa de 86 entrevistando os grandes craques dos gramados. A história das Copas, por Gary Lineker. Maratona de São Paulo. Mundial de Surf WQS 98. Etapa inédita. Amistosos internacionais com as seleções classificadas para a Copa. Ainda, os jogos do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista ao vivo. E muito mais. Em abril, no seu canal Campeão. Lance apresenta agora um minuto de gols como não se vê toda hora. De alguém que a tocava com classe e amor. A rede com todo prazer balançava pra felicidade do bom torcedor. A gente gritava, sorria, chorava em cada jogada de rara emoção. Se você quiser ver estes e muitos outros gols todos os dias, vá até a banca e compre o Lance. Por mais R$ 5,90, você leva uma revista com a história da vida de um dos maiores ídolos do futebol de todos os tempos. E ainda grátis, uma fita inédita, Zico, a trajetória de um vencedor, com 1 hora inteira de gols e mais gols. Zico, a trajetória de um vencedor. Uma oferta especial do Lance. Não perca, nas bancas. Estes são os principais personagens de um dos maiores torneios regionais do país. E você também é protagonista deste espetáculo, quando vibra com a sua torcida. Campeonato Paulista. Participe. Você já está escalado para esta emoção.